Me chamo Lachlan Hensley e nasci em Wichita Falls, Texas. Sempre que começo a contar minha história, as pessoas me perguntam se sou algum tipo de líder espiritual ou escritor. Mas não sou nada disso. Sou apenas um homem comum que passou por algo extraordinário e sente que precisa compartilhar essa experiência. Venho de uma família católica, embora não muito praticante. Minha mãe, Sarah, costumava dizer: Deus existe, mas não precisamos exagerar. Ela ia à igreja nos dias importantes, Natal, Páscoa, aquelas datas que todo mundo vai, mas não era do tipo que participava ativamente da comunidade religiosa. Nossa relação sempre foi complicada. Quando ela estava grávida de mim, sofreu um acidente de bicicleta. Lembro dela contando essa história várias vezes durante minha infância. Eu estava no 4º mês, pedalando para o mercado, quando um carro passou muito perto e me assustou. Caí da bicicleta e fiquei apavorada, achando que tinha te perdido. Acabei nascendo prematuro, e acho que isso criou uma espécie de culpa nela, que se manifestava às vezes como superproteção, às vezes como distanciamento. Desde pequeno, eu me sentia diferente do resto da família. Era mais sensível, mais emotivo. Meu pai costumava dizer: esse menino precisa endurecer, Sarah. Está sempre chorando por qualquer coisa. E minha mãe respondia: é por causa do acidente. Ele nasceu assim sensível, como se minha sensibilidade fosse uma espécie de defeito de fabricação. Encontrei refúgio na espiritualidade muito cedo. Quando me perguntam como era essa conexão espiritual na infância, sempre lembro de um momento específico. Eu devia ter uns 5 anos. Estava sentado no quintal de casa, olhando para o céu, quando minha mãe me encontrou. E o que você está fazendo aqui sozinho, Lachlan? Conversando com Deus, mãe. E sobre o que vocês conversam? Sobre tudo. Ele me escuta de verdade. Ela balançou a cabeça e murmurou algo sobre eu ter muita imaginação. Mas não era imaginação. Era uma conexão real, profunda, que eu sentia desde muito pequeno. As orações eram meu lugar seguro, onde podia ser eu mesmo sem medo de julgamentos. Na escola, eu era aquele garoto quieto, sempre meio distante. Os professores diziam para meus pais: Lachlan é um bom aluno, mas parece estar sempre com a cabeça nas nuvens. E estavam certos. De certa forma, eu vivia num mundo próprio, onde a espiritualidade e a fé eram tão reais quanto as carteiras da sala de aula. Não estou contando essa história para converter ninguém ou provar alguma coisa. Como disse, sou apenas alguém que passou por algo que mudou completamente sua vida. Algo que começou numa noite fria de dezembro de 1978, quando eu tinha apenas 7 anos. Mas isso é outra parte da história. Gostaria que você soubesse que cada palavra que vou contar é verdadeira, do jeito que aconteceu. Não sou escritor, nem sei se estou contando da melhor forma possível. Só sei que preciso compartilhar essa experiência. Talvez alguém que esteja ouvindo precise escutar exatamente isso, exatamente agora. Era uma daquelas noites de dezembro em que o frio do Texas parece cortar até os ossos. O ano era 1978 e eu tinha acabado de completar 7 anos. Lembro que tinha ganho um carrinho de presente, um Matchbox azul que eu carregava para todo lado. Naquela noite, ele estava ali, na mesinha ao lado da minha cama. O relógio da sala marcava quase 9 horas, e meu pai ainda não tinha chegado do trabalho. Nossa casa era pequena, dessas onde dá para ouvir tudo o que acontece em todos os cômodos. Eu escutava minha mãe andando de um lado para outro na cozinha, suas pantufas fazendo aquele barulho característico no piso. Sarah, você não devia acender isso dentro de casa. Era a voz da minha tia Marie, que estava nos visitando naquela semana. E o que você sugere? Que eu deixe as crianças morrerem de frio? John deveria estar em casa há horas. Ouvi os passos da minha mãe se aproximando do quarto que eu dividia com meus irmãos. Ela entrou carregando um braseiro a carvão, uma daquelas churrasqueiras pequenas que a gente usava no quintal no verão. Seus olhos estavam cansados, e suas mãos tremiam um pouco enquanto ela posicionava o braseiro no centro do quarto. Mãe, eu chamei, sentindo um aperto estranho no peito. Tem certeza que isso é seguro? Claro que é, Lachlan. Só fique na sua cama e durma. Ela começou a selar as janelas com toalhas velhas, dizendo que era para manter o calor.
Depois, fez o mesmo com a porta. O cheiro do carvão começou a se espalhar pelo quarto. Misturado com aquele odor característico de fósforo recém-aceso, meus irmãos já estavam dormindo. Tommy, o mais velho, roncava baixinho na cama ao lado. Sarah Jr., que a gente chamava de Sally, abraçava seu urso de pelúcia favorito na cama perto da janela. Mas eu não conseguia dormir. Havia algo errado. Eu podia sentir. Mãe, chamei novamente. Estou com um pressentimento ruim. Lachlan, já chega. Você sempre está com algum pressentimento. Deita e dorme. A voz dela tinha aquele tom que não admitia discussão. Mas o medo continuava ali, crescendo. Comecei a rezar baixinho, como sempre fazia quando estava assustado. Anjo da guarda, minha companhia. O ar começou a ficar pesado. Era como se cada respiração trouxesse menos oxigênio que a anterior. O carrinho azul na mesinha começou a ficar embaçado na minha visão. Tentei chamar minha mãe mais uma vez, mas minha voz não saía mais. Lembro de ter pensado, por favor, Deus, protege a Sally e o Tommy. Foi meu último pensamento consciente antes de tudo começar a escurecer. O cheiro de fumaça estava cada vez mais forte e meus olhos ardiam. Quis levantar, correr até a porta, fazer alguma coisa, mas meu corpo não respondia mais. A última coisa que ouvi foi o tic-tac do relógio da sala, ainda marcando as horas de uma noite que mudaria minha vida para sempre. O que aconteceu depois? Bem, isso é algo que até hoje tenho dificuldade para explicar em palavras terrenas. É estranho tentar explicar como é morrer. Sim, porque foi isso que aconteceu comigo naquela noite, mesmo que temporariamente. Começou com uma pressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. Não era exatamente doloroso, mas era desconfortável de um jeito que nunca tinha sentido antes. O ar foi ficando cada vez mais pesado. Sabe quando você está debaixo da água e precisa subir para respirar? Era assim, só que não havia superfície para onde nadar. Tentei me mexer, mas meu corpo parecia feito de chumbo. Meus braços e pernas não respondiam mais aos meus comandos. Tommy, tentei chamar meu irmão, mas minha voz não saía. Ele estava ali, na cama ao lado, mas parecia estar a quilômetros de distância. Foi então que algo muito estranho começou a acontecer. Era como se eu estivesse acordado e dormindo ao mesmo tempo. Conseguia ver o teto do quarto, mas também via outras coisas, como se várias camadas de realidade estivessem se sobrepondo. As cores começaram a ficar diferentes, mais vivas, mais profundas. O som do relógio da sala, que antes era tão claro, começou a ficar distorcido. Tic-toc, tic-toc, até virar um zumbido contínuo, como aquele barulho que a TV fazia quando saía do ar tarde da noite. Depois, até isso desapareceu. Comecei a sentir uma vibração estranha, como se cada célula do meu corpo estivesse tremendo em uma frequência diferente. Era como estar em um elevador que está subindo muito rápido. Aquela sensação no estômago, só que por todo o corpo. Está acontecendo alguma coisa comigo, pensei, mas não sentia medo. Era mais como uma curiosidade distante, como se estivesse assistindo a um filme sobre outra pessoa. Minha consciência começou a se expandir. É difícil explicar, mas era como se os limites entre onde eu terminava e onde o resto do mundo começava estivessem se dissolvendo. Podia sentir o calor do brasero, o frio que vinha da janela, o tecido do meu pijama, tudo ao mesmo tempo, como se cada sensação fosse uma nota diferente em uma música complexa. O quarto começou a ficar embaçado, mas não como quando a gente está com sono. Era diferente. As coisas não ficavam borradas. Elas pareciam perder sua solidez. A parede não era mais apenas uma parede. Eu podia ver algo através dela, como se ela fosse feita de um tipo de névoa densa. Estou morrendo? A pergunta surgiu na minha mente, mas não havia medo nela. Era como se uma parte de mim soubesse exatamente o que estava acontecendo e estivesse em paz com isso. Então veio a sensação mais extraordinária de todas. Comecei a me sentir mais leve, como se estivesse flutuando. Não era como nos sonhos, onde você sabe que está sonhando. Era real, mais real que qualquer coisa que já tinha experimentado na vida. Foi nesse momento que percebi que podia ver meu próprio corpo deitado na cama. Eu estava usando meu pijama dos Thundercats, aquele que tinha ganho no Natal. Meu rosto estava pálido, e meus lábios tinham um tom azulado.
O carrinho Matchbox ainda estava na mesinha, refletindo a luz fraca do braseiro. Como isso é possível? Pensei. Mas a pergunta parecia vir de um lugar muito distante. Era como se eu tivesse acesso a um tipo diferente de compreensão, onde as perguntas não precisavam de respostas porque tudo simplesmente fazia sentido de uma maneira que transcendia a lógica comum. E foi então, nesse estado de consciência expandida, que a luz apareceu. Mas isso é outra parte da história, ainda mais extraordinária que essa. Quando falo da luz, as pessoas geralmente imaginam algo como um holofote ou um raio de sol muito forte, mas não era nada disso. Era uma luz que parecia viva, consciente. Começou como um pequeno ponto dourado no canto do quarto e foi crescendo, se expandindo como se estivesse respirando. A luz não machucava os olhos, se é que eu ainda estava usando meus olhos físicos naquele momento. Era como se ela tivesse sua própria inteligência, sabendo exatamente como se aproximar sem me assustar. O mais impressionante era o que eu sentia vindo dela, um amor tão profundo, tão completo, que fez todas as formas de amor que eu conhecia parecerem apenas sombras em comparação. E então, no meio dessa luz, uma figura começou a se formar. Não era como ver uma pessoa normal. Era mais como se a própria luz estivesse ganhando uma forma que minha mente pudesse compreender. Eu soube instantaneamente que era Jesus. Não porque ele se parecesse com as imagens que eu tinha visto na igreja ou nos livros, mas porque minha alma o reconheceu, como se o conhecesse desde sempre. Não tenha medo, pequeno Lachlan. Ouvi, mas não com meus ouvidos. Era como se as palavras surgissem diretamente dentro da minha consciência, carregadas de um amor que fazia meu coração, ou seja lá o que eu tinha naquele momento, transbordar. Ele estendeu a mão para mim. Lembro de ter olhado para ela por um momento, fascinado. Não era uma mão como a nossa, de carne e osso. Era feita da mesma luz dourada, mas tinha uma solidez que eu podia perceber. Quando a toquei, como descrever essa sensação? Era como mergulhar em um oceano de amor puro. Todas as preocupações, todos os medos, todas as pequenas tristezas que eu carregava, como as vezes que minha mãe não entendia minha sensibilidade, ou quando as crianças na escola zombavam de mim, tudo isso simplesmente se dissolveu. Foi substituído por uma compreensão profunda de que tudo estava exatamente como deveria estar. Mas e meus irmãos? Pensei, lembrando de Tommy e Sally, ainda no quarto. Eles estão sob minha proteção, veio a resposta. Não em palavras, mas em uma certeza absoluta que preencheu minha consciência. A presença dele transmitia uma paz que ia além de qualquer entendimento humano. Era como se, pela primeira vez, eu estivesse experimentando o que significa estar verdadeiramente seguro, verdadeiramente amado. Não havia julgamento, não havia cobrança, apenas uma aceitação total e completa de quem eu era. O tempo parecia não existir mais. Poderia ter se passado 1 segundo ou 1000 anos. Não fazia diferença. Eu estava em um lugar onde o tempo não tinha mais significado, onde cada momento era eterno e perfeito em si mesmo. Você tem uma missão, Lachlan. Senti mais do que ouvi. Não era uma ordem ou uma imposição, mas um convite amoroso para participar de algo maior que eu mesmo. A luz que emanava dele começou a mostrar coisas que eu nunca tinha visto antes. Era como se eu pudesse perceber várias dimensões da realidade ao mesmo tempo. Via o quarto onde meu corpo estava, mas também via, além dele, energias, conexões, uma teia infinita de relações que ligava tudo a tudo. Quanto mais tempo passava nessa presença, mais eu entendia coisas que minha mente de 7 anos nunca tinha compreendido antes. Era como se todo o conhecimento do universo estivesse ali, disponível, bastando apenas que eu direcionasse minha atenção para ele. E foi então que ele começou a me guiar para fora do quarto, mas não da maneira como normalmente faríamos. O que aconteceu depois? Bem, isso é uma parte ainda mais extraordinária desta história. Era como assistir a um filme em 360 graus, onde você pode ver tudo ao mesmo tempo. Flutuando ao lado de Jesus, eu podia observar cada detalhe do quarto de uma perspectiva completamente nova. A fumaça que saía do braseiro formava padrões que nunca tinha notado antes. Era quase hipnótico, como uma dança sombria no ar. Vi meu próprio corpo deitado na cama, e confesso que foi uma sensação muito estranha. Era eu, mas ao mesmo tempo não era. Meu rosto estava pálido, quase azulado,
e meus lábios tinham uma cor que não parecia natural. O carrinho Matchbox azul na mesinha parecia brilhar de uma maneira diferente sob a luz dourada que nos envolvia. Aquele sou eu? Perguntei, não com palavras, mas com o pensamento. A resposta veio como uma onda de compreensão. Aquele era apenas o invólucro, como uma roupa que você tira temporariamente. O verdadeiro eu estava ali, consciente e mais vivo do que nunca, ao lado dessa presença divina. Meus irmãos estavam em suas camas. Tommy ainda roncava baixinho, e Sally ainda abraçava seu urso de pelúcia. Podia ver uma espécie de luz suave ao redor deles, algo que nunca tinha percebido antes. Era como se cada pessoa tivesse sua própria aura, sua própria assinatura energética. Eles vão ficar bem? Perguntei, preocupado. Novamente, a resposta veio não em palavras, mas em forma de uma certeza profunda e tranquilizadora. Foi quando Jesus me guiou até a porta do quarto. Tentamos abri-la. Mesmo em espírito, eu ainda pensava em termos de ações físicas, mas estava selada. Foi então que aconteceu algo ainda mais extraordinário. Jesus me conduziu através da parede, como se ela fosse feita de névoa. Não havia resistência, não havia sensação de solidez. Era como atravessar uma cortina de água morna, mas sem se molhar. Enquanto atravessávamos, pude ver a estrutura interna da parede, os fios elétricos, as vigas de madeira, cada camada de tinta que tinha sido aplicada ao longo dos anos. Era fascinante. Cada elemento tinha sua própria vibração, sua própria música, silenciosa. Do lado de fora da casa, a noite estava clara e estrelada. Vista daquela perspectiva espiritual, cada estrela parecia mais brilhante, mais viva. Era como se eu pudesse sentir a conexão entre tudo. As estrelas, a terra, as pessoas, cada ser vivo. Flutuamos até a casa da nossa vizinha, Cynthia Blake. Ela estava dormindo em sua cama, mas ao nosso redor, podia ver uma espécie de campo de energia se formando. Era como se o próprio ar estivesse se carregando com uma espécie de eletricidade divina. Jesus, então, fez algo que não consigo explicar direito. Era como se ele tivesse tocado a consciência de Cynthia com um raio de luz dourada. Vi quando ela se mexeu na cama, começando a despertar. Foi como observar uma flor se abrindo em câmera lenta. Por que ela? Perguntei em pensamento. A resposta veio como uma série de imagens e sensações. Vi Cynthia em vários momentos de sua vida, ajudando pessoas, orando, sendo um instrumento do bem. Ela tinha sido escolhida porque seu coração estava aberto para ouvir o chamado divino. Enquanto observávamos Cynthia acordando lentamente, percebi que podia ver uma espécie de linha dourada conectando sua casa à nossa. Era como se todo o bairro fosse um grande tecido de luz, com cada casa, cada pessoa, conectada às outras por fios invisíveis de energia. O que aconteceu em seguida mudou não apenas aquela noite, mas toda a minha compreensão sobre como Deus age através das pessoas. Mas isso é outra parte desta história extraordinária. O que aconteceu depois foi como assistir a uma orquestra perfeitamente sincronizada, onde cada músico sabe exatamente quando e como tocar sua parte. Vi Cynthia acordar completamente, seus olhos se abrindo de repente como se tivesse ouvido um alarme que ninguém mais podia ouvir. Tem alguma coisa errada, ela murmurou para si mesma, sentando-se na cama. Pude ver o momento exato em que o cheiro de fumaça alcançou suas narinas. Sua expressão mudou instantaneamente. De minha perspectiva elevada, ao lado de Jesus, observei quando ela correu até a janela. A cena que se desenrolou parecia acontecer em câmera lenta e em velocidade normal ao mesmo tempo. É difícil explicar como o tempo funciona naquele estado. Oh, meu Deus! Ela exclamou, vendo a fumaça que começava a escapar pelas frestas da nossa casa. Nem parou para calçar os sapatos ou pegar um casaco. Saiu correndo pela porta da frente, seus pés descalços batendo contra o asfalto frio. Socorro! Acudam! A casa dos Hensley está pegando fogo. Sua voz cortou o silêncio da noite como um sino de emergência. As luzes das casas vizinhas começaram a se acender, uma após a outra, como vagalumes despertando. O Sr. Martinez, que morava do outro lado da rua, foi o primeiro a sair. Ele ainda estava de pijama, mas carregava um extintor de incêndio. "Ligue para os bombeiros!" gritou Cynthia, enquanto corria até nossa porta. Começou a bater freneticamente gritando:
Sarah, John, crianças. Da minha perspectiva espiritual, podia ver tudo acontecendo em várias dimensões ao mesmo tempo. Via as pessoas correndo, mas também via as energias se movendo. Era como observar ondas de luz e amor se espalhando pelo bairro, conectando todos em uma rede de socorro mútuo. O Sr. Martinez e o jovem casal dos Thompson se juntaram a Cynthia na porta. Juntos, começaram a tentar arrombá-la. Podia ver seus corações batendo acelerados, suas auras pulsando com preocupação e determinação. No 3, gritou o Sr. Martinez. 1, 2, 3. A porta cedeu com um estrondo. A fumaça que escapou era densa e escura, mas eles não hesitaram. Cynthia conhecia bem nossa casa. Ela costumava nos visitar quase todos os dias. O quarto das crianças é por aqui, ela gritou, guiando os outros. Vi quando chegaram ao nosso quarto. Tommy foi o primeiro a ser carregado para fora. Depois Sally. Meu corpo foi o último. Eu estava mais próximo do brasero, então tiveram que se esforçar mais para me alcançar. Foi Cynthia quem me carregou. Enquanto observava de cima, podia ver lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ela me segurava nos braços, correndo para fora da casa. Por favor, Deus, não leve ele. Ela sussurrava, me deitando na grama do jardim. Ele é tão especial, tão diferente das outras crianças. Os vizinhos se revezavam fazendo respiração boca a boca em nós três, enquanto esperavam a ambulância. Ao longe, podia ouvir a sirene se aproximando. O som parecia vir de muito longe, como se estivesse atravessando várias camadas de realidade para me alcançar. Foi nesse momento que algo ainda mais extraordinário aconteceu. A aparição do anjo. Mas isso é uma parte ainda mais incrível desta história. Enquanto Cynthia me segurava nos braços, uma nova presença se materializou ao nosso lado. Se a luz de Jesus era dourada e acolhedora, a do anjo era prateada e imponente. Ele segurava uma espada que parecia feita de luz pura, não uma arma de destruição, mas um símbolo de verdade e proteção. Não tema, disse o anjo, sua voz ressoando não em meus ouvidos, mas em toda a minha consciência. Era diferente da comunicação com Jesus, mais formal, mais estruturada, como se cada palavra carregasse múltiplas camadas de significado. O anjo era alto, se é que altura é um conceito que se aplica a seres espirituais. Suas asas não eram como as que vemos em pinturas de igreja, eram mais como cascatas de luz que se moviam com uma vida própria. Seu rosto, bem, é difícil descrever. Era como olhar para um sol que não machuca os olhos, brilhante, mas ao mesmo tempo definido. Lachlan. Ele pronunciou meu nome de uma maneira que fez cada letra parecer uma nota musical. Você foi escolhido para uma missão especial. Mas sou só uma criança, pensei, e pude sentir algo como um sorriso emanando dele. A idade do corpo não significa nada para o espírito, respondeu. Sua sensibilidade, aquela que muitos não compreendem, é um dom, um instrumento para sua missão. O anjo então estendeu sua mão livre e, com um gesto, criou algo como uma tela de luz no ar. Nela, vi imagens de mim mesmo no futuro. Não claramente, mas como impressões, sensações. Vi pessoas precisando de ajuda, orações sendo atendidas, conexões sendo feitas. Você precisará passar por um ritual de purificação, explicou o anjo. Água e cinzas, os elementos da transformação. A água que limpa, as cinzas que lembram nossa origem e nosso destino. Enquanto ele falava, percebi que as cinzas do brasero, que quase tinham tirado minha vida física, agora ganhavam um novo significado. Era como se tudo fizesse parte de um plano maior, até mesmo os momentos difíceis. Ao longo de sua vida, continuou o anjo, você verá coisas que outros não podem ver. Sentirá coisas que outros não podem sentir. Será um canal para orações e cura. Mas como vou saber o que fazer? Perguntei. Seu coração saberá. Aquela voz pequena e silenciosa que você sempre ouviu, continue ouvindo. Ela o guiará. O anjo então fez algo inesperado. Tocou minha testa com a ponta de sua espada de luz. Não era um toque físico, mas senti como se algo se abrisse dentro de mim, como uma porta para uma nova forma de percepção. Sua missão é orar pelos inocentes, disse ele, pelas almas perdidas e machucadas. Você será uma luz na escuridão,
mesmo quando não perceber. Notei que enquanto o anjo falava, pequenos pontos de luz se desprendiam de suas palavras e entravam em meu ser, como sementes sendo plantadas. Cada palavra parecia carregar não apenas som e significado, mas também poder e propósito. E os outros? Perguntei, pensando em minha família. Eles vão entender? Alguns entenderão, outros não, respondeu o anjo. Isso não importa. Sua missão não depende da compreensão alheia, mas da sua fidelidade ao chamado. Foi uma conversa que mudou tudo. Não apenas aquela noite, mas toda a minha vida. E logo descobri que era apenas o começo. O que aconteceu depois? Bem, isso nos leva à próxima parte desta história. Voltar ao corpo foi como mergulhar em água gelada. Um choque repentino que fez todos os meus sentidos físicos despertarem de uma vez. A primeira coisa que senti foi o frio da grama nas minhas costas, depois o gosto amargo de fumaça na boca. Ele está respirando. Ouvi Cynthia gritar. Sua voz agora soando diferente, mais densa, mais terrena do que as vozes que tinha ouvido no plano espiritual. Graças a Deus ele está respirando. Abri os olhos lentamente. O céu noturno acima de mim parecia diferente agora. As estrelas não brilhavam mais com aquela intensidade sobrenatural que tinha visto antes. Mas ainda podia sentir um eco daquela experiência, como se uma parte de mim ainda estivesse conectada com aquela outra dimensão. Calma, querido. Cynthia sussurrou, segurando minha mão. Seus olhos estavam marejados, e pude ver neles um brilho de reconhecimento, como se ela, de alguma forma, soubesse que algo extraordinário tinha acontecido. Não tente se mexer ainda. Os outros? Consegui murmurar, minha garganta arranhando. Tommy e Sally estão bem. Ela respondeu rapidamente. Estão na ambulância. Você é um menino muito especial, Lachlan. Deus tem planos para você. Eu sempre soube. Tentei me sentar, mas meu corpo parecia pesado demais. Era estranho. Minutos antes eu estava flutuando livremente, e agora cada movimento exigia um esforço enorme. As sensações físicas eram intensas. O cheiro de fumaça impregnado em minha roupa, o som das sirenes, as vozes preocupadas dos vizinhos. Como você sabia? Perguntei a Cynthia. Ela franziu a testa, confusa. Sabia do quê, querido? Que precisávamos de ajuda. Ela ficou quieta por um momento, como se estivesse tentando entender algo ela mesma. Eu não sei explicar direito. Acordei com uma sensação muito forte de que algo estava errado. Era como se alguém estivesse me chamando, mas não com palavras. Sorri fracamente, sabendo exatamente o que tinha acontecido, mas sem conseguir explicar. Como contar a ela que eu tinha visto Jesus guiá-la até nossa casa? Como explicar o anjo, a missão, tudo o que tinha acontecido no plano espiritual? Os paramédicos chegaram com uma maca. Enquanto me colocavam nela, olhei uma última vez para o céu. Por um breve momento, pensei ter visto um reflexo daquela luz dourada, mas talvez fosse apenas o reflexo das luzes da ambulância. Você vai ficar bem, disse um dos paramédicos, ajustando o oxigênio no meu rosto. Eu sei, respondi, com uma certeza que vinha de um lugar muito além do entendimento deles. Durante a viagem para o hospital, enquanto a sirene cortava o silêncio da noite, fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido. O amor incondicional que tinha sentido na presença de Jesus, a missão que o anjo tinha me confiado. Tudo parecia ao mesmo tempo muito distante e muito presente. Mas isso era apenas o começo. Anos mais tarde, eu teria outra experiência que confirmaria tudo o que tinha vivido naquela noite. Mas essa é outra parte desta história extraordinária. Muitos anos se passaram desde aquela noite de dezembro. Eu já era adulto quando tive minha segunda experiência de quase morte. Foi numa noite chuvosa. Eu estava dirigindo por uma estrada escura quando um caminhão perdeu o controle e invadiu minha pista. O impacto foi violento. Lembro do som ensurdecedor do metal se retorcendo, dos faróis girando como um carrossel louco. E então, silêncio. Não dessa vez, pensei, sentindo aquela familiar sensação de desprendimento. Era diferente da primeira vez. Não havia fumaça, não havia sufocamento. Foi mais como um estalo, rápido e preciso. Novamente, me vi fora do corpo. Flutuava acima do carro destruído, observando a cena como um espectador interessado. Meu corpo estava preso entre as ferragens,
mas eu não sentia dor ou medo. Era como reencontrar um velho amigo, aquela sensação de expansão da consciência, de liberdade absoluta. Foi então que ele apareceu, o mesmo anjo da minha infância. Não tinha envelhecido, anjos envelhecem, mas sua presença parecia ainda mais majestosa do que me lembrava. A espada de luz ainda em suas mãos, brilhando com aquela luminosidade que não ofusca os olhos. Nos encontramos novamente em Lackland. Sua voz ressoou em minha consciência. É sobre a missão? Perguntei, sabendo de alguma forma que esse encontro não era por acaso. Sim, respondeu ele, mas também é sobre o que está por vir. O anjo então fez um gesto amplo com sua espada, e o cenário ao nosso redor mudou. Não estávamos mais sobre a estrada. Agora flutuávamos acima do planeta inteiro. Era uma visão de tirar o fôlego. Os continentes, os oceanos, tudo conectado por uma rede de luz sutil. Observe, disse ele, e comecei a ver mudanças acontecendo na superfície da Terra. Padrões climáticos se alterando, temperaturas mudando, o equilíbrio delicado do planeta se transformando. Uma grande transformação está chegando, explicou o anjo. O clima da Terra está mudando, e isso afetará todas as formas de vida. Quando? Perguntei. O tempo divino não é como o tempo humano, respondeu ele, mas está mais próximo do que muitos imaginam. O anjo então se aproximou mais, sua presença irradiando uma seriedade que não tinha sentido da primeira vez. Sua missão agora é ainda mais importante, ele disse. As orações serão necessárias mais do que nunca. A humanidade precisará se unir, e almas como você serão fundamentais nesse processo. Mas o que posso fazer? Sou apenas uma pessoa comum. O anjo sorriu. Se é que posso chamar aquela emanação de luz de sorriso. Você nunca foi comum, Lackland. Lembra-se do que lhe disse quando era criança? Sua sensibilidade é um dom. Suas orações têm poder porque vêm de um coração que verdadeiramente se importa. Ele então tocou meu peito com a ponta de sua espada de luz e senti algo se expandir dentro de mim, como se minha capacidade de amar e de me conectar com os outros tivesse sido amplificada. As mudanças virão, continuou ele, mas também virá a oportunidade de evolução. A humanidade precisará aprender a se unir, a se apoiar mutuamente. E você, Lackland, será uma das pessoas que ajudará outros a encontrar paz e esperança em meio às transformações. Enquanto ele falava, pude sentir a verdade de suas palavras ressoando em cada fibra do meu ser. Não era um fardo, era um privilégio, fazer parte de algo maior que eu mesmo. Mas havia mais para ser revelado. E o que aconteceu depois? Bem, isso nos leva à última parte desta história. Hoje, sentado aqui contando esta história, ainda sinto o peso e a honra da missão que recebi. Não sou nenhum guru, não escrevi livros nem fundei movimentos espirituais. Continuo sendo apenas Lackland Hensley, o mesmo garoto sensível de Wichita Falls, só que agora um pouco mais velho e, espero, um pouco mais sábio. Às vezes, quando estou sozinho, fecho os olhos e ainda posso sentir aquele amor incondicional que experimentei na presença de Jesus. É como um eco distante de casa, sabe? Algo que te lembra de onde você veio e para onde vai, eventualmente. Como você consegue ter certeza de que não foi apenas um sonho? As pessoas sempre me perguntam, você já sonhou com algo que mudou completamente sua forma de ver o mundo? Respondo, algo que você pode sentir em cada célula do seu corpo, mesmo décadas depois. Continuo com minha rotina diária, trabalho, casa, família, mas agora cada oração que faço carrega um significado diferente. Quando oro pelos outros, não são apenas palavras. É como se pudesse sentir aquela conexão que vi do alto, aquela rede de luz que liga todos nós. As palavras do anjo sobre as mudanças climáticas ficam cada vez mais presentes em minha mente. Vejo as notícias, observo as alterações no tempo e reconheço os sinais que me foram mostrados. Não é algo que me causa medo. É mais como uma consciência profunda de que estamos nos aproximando de um momento crucial. E se as pessoas não acreditarem? Me perguntou um amigo próximo, uma das poucas pessoas para quem contei toda a história. Não é sobre acreditar, respondi. É sobre estar preparado. É sobre manter o coração aberto quando as mudanças começarem a acontecer. Às vezes, quando estou orando, sinto aquela mesma expansão de consciência que experimentei durante minhas experiências de quase morte. Não é tão intenso, claro,
Mas é como se uma janela se abrisse brevemente, permitindo que eu sinta aquela conexão novamente. Mantenho um diário das pessoas por quem oro. Não para me gabar ou manter registros, mas porque cada nome representa uma alma que, de alguma forma, foi colocada em meu caminho. Alguns são conhecidos, outros são completos estranhos, que sinto que precisam de orações em momentos específicos. Como você sabe por quem orar? Me perguntam. É como uma intuição, explico. Como aquele pressentimento que tive quando criança, antes do incidente com o braseiro. Só que agora, em vez de me avisar sobre perigo, me mostra quem precisa de apoio espiritual. Enquanto escrevo estas palavras, olho pela janela e vejo o sol se pondo em Wichita Falls. O céu está pintado com tons de laranja e roxo, e por um momento, parece que posso ver aquela rede de luz novamente, conectando tudo e todos. Não sei exatamente quando as grandes mudanças que o anjo mencionou começarão a acontecer de forma mais intensa. Também não sei exatamente qual será meu papel quando esse momento chegar. Só sei que preciso estar preparado, manter meu coração aberto e continuar com minhas orações. Não busco seguidores, não quero converter ninguém. Apenas compartilho minha história na esperança de que ela possa trazer um pouco de conforto, um pouco de esperança para quem precisar. Como o anjo disse, cada um de nós tem um papel a desempenhar nos tempos que virão. E assim sigo minha vida, um dia de cada vez, orando pelos inocentes, mantendo acesa a chama daquela experiência extraordinária. Porque no final, como aprendi naquelas 2 noites especiais, tudo está conectado, tudo tem um propósito, e o amor, aquele amor incondicional que experimentei, é a força mais poderosa que existe. Esta é minha história. Não é o fim. É apenas o começo de algo maior que está por vir. E quando esse momento chegar, espero estar pronto para fazer minha parte, por menor que ela seja, no grande plano divino.